Aquilo para mim não é um absurdo. Eu, uma mulher que já era sexualmente bem resolvida, já estava bem resolvida, já tinha tido relacionamentos, já tinha tido relacionamentos sexuais diferenciados, nunca tinha feito programa, mas eu já era uma mulher aberta sexualmente. Você sentiu mal depois disso? Qual foi a sensação? Eu fiquei apaixonada. Você se apaixonou pelo Saul? Eu me apaixonei, completamente. Completamente, cegamente. Eu cheguei a um ponto de que se o Saul levasse um tiro, eu entrava na frente da bala. Por quê? Porque a gente se amava. Nós éramos um pelo outro. Vocês tinham uma relação mesmo, né, de casal. Sim. Então a gente se conhece em 2007 e fica até 2009 meio que dividindo entre casa dele, sítio de amigos e tal. Quando ele faz o dele, ele já lá ele fez uma estrutura maior, ele queria receber mais meninas. Ele estava recebendo de 9 a 11 meninas. Chega no por final de semana. Por final de semana. Quem levava essas meninas? A Marta. A Marta. E você que coordenava elas? O meu papel era cuidar de tudo, não só delas, de tudo do final de semana. Então, eu sou uma assessora, uma cuidadora, uma governanta do Saul. Eu sei que eu era insubstituível para o Saul. Eu cuidava do Saul lá do final de semana, cuidava dele no telefone o tempo todo. A gente virou um terror, né? Porque até então, no começo, festa, diversão. O que ficou desesperador? O desesperador, para mim, era a disponibilidade 24 horas. Você recebia bem por isso? Pra mim era bem. Então eu fui convidada a passar o Natal com ele. Dessa vez ele ficou com 2, 3 meninas em casa. Natal, Ano Novo, mais uma vez, uma grande festa na casa, lá no spa. Essas festas de Ano Novo, sempre ele queria a minha presença, porque ele convidava 40, 50 meninas. Quem tinha experiência para cuidar dessas meninas em quantidade era eu. E pagava todas essas meninas? Todas. Todas, assim, a dívida era surreal. Aí dia 6 de janeiro eu vou embora da casa dele. E ele não quer mais que eu vá no final de semana, ele chega no bom senso que agora eu tenho minha família, eu estou mais velha e preciso viver com os meus filhos. Ok, tudo bem. E a minha questão financeira? Não tenho como arrumar um trabalho agora. Eu queria, na época, propor para ele uma ajuda de custo para eu pagar o aluguel, o mês daqueles meses e eu poder arrumar um emprego. E aí eu mando uma carta para o Saul, falando que eu gostava muito dele, que aquilo não tinha que acabar assim, o nosso relacionamento, porque eu não da parte dele, eu não sei por que ele me cortou da vida dele, me tirou da vida dele. Simplesmente um dia eu fui pra casa dele, eu era proibida de entrar no portão. E ele trocou o telefone, que normalmente ele tinha um único número para falar comigo e eu falar com ele. Simples assim. Qual o sentimento que você teve assim, quando aconteceu isso? De abandono. Todo esse luto de querer voltar, de saudade dele, eu tive o ano retrasado. Ele nunca mais te procurou? Não. Nem mandou recado? Nada. E isso pra mim foi um choque. Isso eu sofri, assim, você não tá entendendo. Foi um luto. Acho que tivesse morrido, como se tivesse morrido um filho. Você chegou a morar com o Saul, não? Não, diretamente não. Ele não me via como uma mulher para ter ao lado dele. Ele me via como uma empregada. Essa é a real. Eu era funcionária para ele e para as meninas. E você tinha relação sexual com ele, mesmo assim? Eu não... Vamos dizer assim, ele não penetrava em mim, mas todas as relações sexuais dele eu tinha que estar presente. Você se considerava uma funcionária dele? Ele me considerava como uma funcionária, totalmente, desde o começo. Não foi uma menina que era uma namoradinha, como a maioria das outras, que ele namorou um tempo e cansou e virou uma funcionária. Não, eu entrei para essa função, para cuidar dele e das meninas. Por que você decide entrar com o processo? Financeiro. Com o processo trabalhista, financeiro. Esse processo acabou? Não, está em andamento. Eu entro com o processo trabalhista porque eu precisava de um respaldo financeiro. Eu fiquei 12 anos sem carteira registrada. Então, eu acreditava, sozinha, acreditava que existia uma responsabilidade trabalhista dele comigo. E entro com o processo trabalhista. Você entrou individualmente, então? Eu entro primeiro, antes das meninas. Tá. Depois que eu entrei, que as meninas falam assim, vamos consultar o advogado da Ana para ver se é possível. Eu faço uma reunião de 15 meninas. Meu advogado tenta conversar com ele para avisar que eu queria um acordo, uma conversa trabalhista, só falando do tempo de trabalho. E aí ele não quis essa conversa, que foi ótimo,
Agradeço muito a arrogância dele, que ele simplesmente achou que 12 anos ele só ia desligar um telefone e não atender mais, que foi por isso que eu procuro, junto com as meninas, o advogado para um processo trabalhista. O advogado senta para a gente conversar. E aí eu te faço uma pergunta. A prostituição no nosso país, ela não é crime, mas ela não é um serviço comprovado. Aí o que acontece? A gente começa a contar. No que a gente começa a contar, esse advogado já saca toda a situação. Ele entende toda a situação. Ele chega para algumas meninas e fala, isso aqui não é um caso trabalhista, isso aqui é um caso de abuso, é um outro tipo de caso. E o advogado começa a falar assim, mas esse cara é um louco, esse cara é um pedófilo. E eu assim, não é bem assim. As meninas não estão muito confortáveis com o meu advogado, primeiro porque o meu advogado começa a não enxergar uma causa trabalhista no caso delas e elas se incomodam de que ele não está querendo tomar aquela frente. Uma menina, não sei exatamente qual, comunica que denunciou o Saul para as justiceiras. Essa menina eu não conheço, era uma menina mais recente, desse período que eu tive surto e não estava no final de semana. Depois que nós vítimas fomos atrás das justiceiras e eu tive o acesso a psicólogos e terapeutas que têm especialização em abuso, é que eu pude ter o tratamento correto. Nesse assunto do Saul em si, eu preciso das justiceiras. Mesmo que eu tivesse condições, eu não procuraria outra terapeuta que não fosse das justiceiras, pela experiência que elas têm em cima de abuso. O que você acha abuso? Assim, eu não consegui digerir ainda essa parte, assim, porque todo mundo sabia que estava indo para uma festa ali e volta, né? E é frequente. Por que abuso? Em 2020, Ana Paula Fogo começa a identificar que Saul não quer mais participar de festas e corta a mesada de Ana Paula Fogo e das meninas que frequentavam sua residência. Tenho medo de ser cortada, então vem trabalhar de graça. Então não tem mais histórias mirabolantes que dê para pagar um valor tão alto. Então a gente vai ter que tentar pegar por semana assuntos para poder ficar mais barato. Com uma atitude desesperada, Ana Paula Fogo convoca todas as garotas de programa a ingressarem num processo contra Saul Klein, exigindo direitos trabalhistas. Segundo ela, foram anos dedicados. No processo consta a versão das garotas de programa, uma versão dramática, falando sobre estupro, entre outros. Gravações obtidas por uma fonte revelam o esquema das garotas de programas, intituladas Modelos, onde em um áudio que vazou por uma das participantes, falando sobre uma estratégia adotada pelas meninas, na qual não estavam mais obtendo resultado positivo, ou seja, recebendo dinheiro suficiente.